Meus nobres irmãos, muito bom dia. Aqui nos encontramos para a continuação do nosso estudo sobre ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e desta doutrina abençoada dos Espíritos. Nós agradecemos sempre a nossa Mãe Santíssima por ela nos conceder essa oportunidade de podermos entrar em contato com tantos irmãos que temos a certeza estão com seus corações e mentes abertas e preparadas para que essa semente seja semeada e que produza, germine, dê flores e frutos que a lei divina espera de cada um de nós. Que Nossa Senhora vos cubra de graças. O nosso assunto de hoje, ele está intimamente ligado à nossa vida, porque necessitamos praticar constantemente, diariamente, a todo momento. E no transcorrer da nossa conversa, nós vamos saber o porquê da importância desse assunto. É o perdão das ofensas. Qual é a definição de perdão? Perdão é concessão indefinida de oportunidades. Essa é a definição do perdão, para que a gente entenda: concessão indefinida de oportunidades. Sempre que precisemos ou venhamos a precisar da oportunidade de nos recompormos diante da lei divina, essa lei vai nos proporcionar, através da reencarnação, essa oportunidade do reequilíbrio. Nós escolhemos ensinamentos valiosíssimos do nosso querido Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, ensinamentos muito valiosos que vêm nos auxiliar no nosso estudo. A técnica da purificação do corpo astral obedece à mesma técnica da purificação do corpo físico denso. Pela alimentação, nós agregamos fluidos alimentares. Destes, o que é aproveitável é assimilado ao corpo, como músculos, ossos, sangue, etc. Mas todos os detritos são expelidos através dos órgãos excretores. Assim, quando o corpo astral se alimentou de pensamentos, palavras e ações, tudo o que neles houver de bom é assimilado como experiência e aprendizado. Mas todos os fluidos mentais pesados e nocivos são expelidos pelo órgão excretor do astral, que é exatamente a sua condensação na matéria, o corpo físico. Então, os fluidos pesados são evacuados através de chagas,
pústulas, furúnculos, úlceras, cânceres, lepra, etc. E tantas outras doenças que se manifestam no corpo físico. Então compreendemos que essas doenças são necessárias para a nossa limpeza. Quando a limpeza está terminada, a doença cessa. Muitas vezes a matéria fecal astral é tão grande que é preciso mais de uma existência terrena para a sua evacuação. Daí o grave engano dos que pedem a cura, quando deveriam pedir a purificação, por mais dolorosa que fosse. Vejam a importância disso. Quando o corpo físico manifesta doenças, nós já tivemos oportunidade de tocar nesse assunto em nossas conversas anteriores. Quando o corpo físico manifesta doenças, o perispírito já vem doente há bastante tempo. Aí ele não aguenta mais tanta carga negativa e tem que se ver livre daquilo. Exterioriza essa carga negativa através do seu órgão excretor, que é exatamente o corpo físico. Por isso que surgem as doenças no nosso corpo. Então, o ensinamento é exatamente esse. O perispírito precisa se limpar. Mas para que o perispírito se limpe, é necessária a mudança de pensamento do espírito, porque tudo tem origem no pensamento. Por isso que falamos da última vez, o filósofo Hermógenes, ele dizia o seguinte: não incomodes nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo que te livre das moscas. Basta que você limpe a casa. Muda o pensamento. Está tudo aqui. A nossa saúde está aqui. A nossa doença está aqui. O homem tem que entender isso. O ser humano tem que entender isso. Não é você, pelo seu procedimento durante tanto tempo, afrontando a lei divina, adquire uma doença e espera por um milagre para de uma hora para outra aquela doença sumir da sua vida. Não acontece isso. Pelo amor de Deus, acordem. Isso não existe. O tempo que você levou desafiando a lei divina ao cometer erros, anos e mais anos, até séculos em reencarnações anteriores, a doença se instala no seu perispírito, se exterioriza através do corpo físico, e de uma hora para outra você quer um milagre para se limpar daquilo. Não funciona assim. Precisa de tempo. Por isso que muita gente se engana por aí. Não porque eu estou com câncer, eu estava com 2, 3 problemas, tumores no meu corpo físico e de uma hora para outra sumiu. Isso é criancice. Muita gente chegava perto de Jesus pedindo ajuda. Jesus, com os poderes que ele tinha, ele já visualizava o mapa kármico daquela pessoa e ele sabia se havia chegado o momento daquela pessoa ser curada ou ela tinha que passar mais tempo com aquele problema. Quando tinha chegado o momento, ele dizia: eu quero,
fica curado. Mas quando ele via que o momento não havia chegado, ele abençoava aquela pessoa e vai em paz. Não curava. Porque se ele fizesse isso, ele estaria indo contra a lei. E foi ele quem disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. É preciso que a gente acorde. Deixemos de ser crianças. Já temos muito conhecimento à nossa disposição para que a gente não acredite em qualquer coisa. Existe uma lei que rege esse universo. E essa lei se chama harmonia. O universo foi criado e está sob essa lei de harmonia. Tudo que sair dessa harmonia será obrigado a retornar a ela. E esse retorno é doloroso. Para sair é fácil, mas o retorno é doloroso. Por isso que existe um ensinamento que diz assim: a lei é divinamente justa, mas é humanamente cruel. O divinamente justa não tem necessidade da gente explicar, porque a lei divina é justiça absoluta. O humanamente cruel, nós precisamos explicar. É porque muita coisa acontece na nossa vida que nós não entendemos e achamos que estamos sendo injustiçados, que nós somos inocentes. A lei não pune ninguém, a lei não pune inocente. Decorem este ensinamento para a vida inteira de vocês. Ninguém sofre injustamente diante da lei divina. Ninguém. Se você está passando por uma situação que você não gosta de passar, por menor que seja o problema, mas que te incomoda, você pode ter a absoluta certeza que você merece estar passando por aquilo. Ninguém vai passar por você. Um dia nós vamos fazer mais um estudo falando a respeito da dor, do sofrimento. A maior benção. Um dia o homem vai entender isso. A maior bênção que um ser humano pode receber é a dor que acarreta sofrimento. Isso parece coisa de louco. Como é que se pode ensinar isso, dizer isso? Mas a dor é uma bênção divina. Porque somente assim, com esse instrumento da lei, nós vamos aprender a respeitar essa harmonia universal. Não foi por outra razão que nosso Senhor Jesus Cristo apanhou aqueles 10 mandamentos de Moisés e resumiu em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu irmão como a ti mesmo. Não foi outra razão. Ama teu irmão. Ele saiu do mesmo lugar que você saiu. Ele busca a mesma felicidade que você busca. Quem sou eu? Quem sou eu para odiar, para ofender, para prejudicar, para humilhar aquele a quem
Deus ama. Quem sou eu? Ama teu irmão, faz o bem ao teu irmão, torce pela felicidade dele. E assim estaremos construindo a nossa. Em Cafarnaum, Jesus estava dentro de uma casa a pregar. Não havia mais lugares, e quem queria entrar pela porta não podia. Foi aí que abriram no teto um espaço, e através desse espaço desceram um leito com um paralítico na frente de Jesus. E o mestre, vendo aquela cena, disse: tem ânimo, filho. Teus erros foram resgatados. Alguns dos escribas, fariseus, que estavam por ali, disseram consigo: esse homem blasfema, pois somente Deus pode resgatar pecados. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: por que pensais essas coisas más em vossos corações? O que é mais fácil dizer: teus erros foram resgatados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poderes para resgatar erros, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente o homem se levantou e saiu glorificando a Deus. Essa é uma das passagens mais lindas dos evangelhos. Vejam a beleza de uma cena como esta. A expressão grega original não diz: teus erros ou pecados te são perdoados. Não diz isso. Mas resgatados. Ou seja, está liquidado o teu karma. Meus amigos, Deus, nosso Pai, não perdoa ninguém. Jesus não perdoa ninguém. A lei não perdoa ninguém. Porque perdão é mudança. Quando se perdoa, você está mudando. Deus é imutável, ele não pode mudar. A lei é imutável, ela não muda. E Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Perdão é concessão indefinida de oportunidades. Todas as vezes que você cometeu o erro, se arrependeu, pede a infinita misericórdia, oportunidade para você se reharmonizar diante da lei divina, você pode ter absoluta certeza que a lei vai te proporcionar essa oportunidade. Feliz, nós precisamos entender isso. Feliz aquele que sofre. Desculpe. Feliz aquele que sofre. Sabe por quê?
porque ele já tem condições de saldar os seus compromissos diante da lei divina. Existem pessoas que a lei sabe que se der a dor na vida dela, ela não vai suportar e vai partir para um suicídio. A lei sabe que ela não aguenta. Então a lei deixa para mais tarde. Quando ela reunir condições de saldar o seu compromisso. Porque os instrumentos da lei é dor que acarreta sofrimento. Esse é o instrumento da lei. E o amor. Quem não vai pelo amor, vai por outra, mas vai. Então, feliz daquele que já está sofrendo. Sabe por quê? Porque você já está se limpando. Você já está resgatando. Você tem um material. Você cometeu o erro. A lei chega e diz assim, olha, eu vou te dar condições para que você me pague. Entendeu? A coisa é mais ou menos assim. A lei chega e diz, você está me devendo. Eu vou te dar condições para você me pagar. E as condições que a lei dá é a dor. Mas a dor, ela não é castigo. A lei não castiga ninguém. A lei não pune ninguém. Ela educa. Ela ensina para que você não volte a cometer mais aquele erro. Só que, muitas vezes, proporcional ao erro, esse ensinamento é rigoroso, é pesado, e nós interpretamos como castigo. De tão dolorido que ele é, de tão pesado que ele é. Mas a ideia da lei não é essa, não é punir, não é castigar, é educar, é ensinar. Por isso aquele ensinamento. A lei é divinamente justa, mas é humanamente cruel, porque nós não compreendemos o mecanismo dessa lei e achamos que somos inocentes. Ah, eu não fiz isso, fez. Eu não me lembro, não precisa você se lembrar. A lei tem registro. E além do registro que a lei faz, está registrado no teu perispírito. Porque todo pensamento nosso, antes de se exteriorizar, ele se grava no perispírito. Para onde você for, tanto no plano espiritual como em planos materiais encarnados, a lei vai buscar você aonde você estiver, porque está em você o erro cometido. Ninguém foge. Que coisa linda essa doutrina espírita. Mas para que saibamos mais a respeito dela, como esse perdão não é tão simples assim. Perdão não existe, ou não deveria existir. Se perdão existir, seria uma injustiça da lei. Analise a situação. Se perdão existir, seria uma injustiça da lei. Perguntaram certa vez ao grande Mahatma Gandhi, o senhor costuma perdoar? Ele disse, eu jamais perdoo, porque eu jamais me ofendo. O perdão é proporcional à ofensa. Só quem precisa perdoar é quem se ofende. Quem não se ofende, perdoar o quê? E para quê? Se aquele alvo está além, numa dimensão muito superior ao alcance do meu pensamento, eu não chego lá com a minha ofensa. Então não vou conseguir atingi-lo. Quem somos nós para atingir a divindade? Quem somos nós para atingir espíritos superiores? Nosso pensamento não chega lá. Agora, a lei registra. E nós vamos responder diante da lei pelo mau pensamento, pela blasfêmia, pela ofensa dirigida a um ser superior. Pode ter absoluta certeza disso, porque está gravado em nós. Então o pensamento, o perdão,
Ele tem fases. Ele tem fases que tem que ser obedecidas essas fases para que haja o verdadeiro perdão. Primeiro, existe uma sequência. Primeiro, erro cometido. Primeira coisa, erro cometido. E para que você erre, você pensa. Você pensa, ou fala ou faz. Mas primeiro tem que pensar. E comete o erro. Antes da gente continuar, a sequência é a seguinte. Você pensa para cometer um erro. Você tem total livre-arbítrio. Liberdade total. Para pensar, para falar e para fazer. Até o momento de fazer é com você. É comigo. Até o momento de realizar é comigo. A partir do momento que eu concretizei o erro, que eu fiz o erro, que eu cometi o erro, não é mais comigo. É com a harmonia universal. Agora é com a harmonia universal. Não é mais comigo, não. Eu, com a minha maldade, com toda a carga de maldade que eu tenho no coração, eu prejudico um amigo meu, eu prejudico o meu irmão, por inveja, por ciúme, por tudo quanto é maldade, ruindade mesmo, eu prejudico meu irmão. No momento em que eu fiz a maldade contra ele, eu estabeleci uma ligação de mim para ele. Ao mesmo tempo que eu estabeleci uma ligação de mim para a harmonia universal. Então eu estabeleci duas ligações. Uma de mim para a minha vítima e de mim para a harmonia universal. Aquele meu irmão, ele é mais evoluído do que eu. E ele me perdoa o mal que eu lhe fiz. No momento que ele me perdoa, ele corta essa ligação que eu estabeleci de mim para ele. Ele corta, com o seu perdão ele corta. Mas essa ligação de mim para a harmonia universal não é cortada, não. Porque a lei vai atrás de mim aonde eu estiver, para saldar o compromisso da maldade que eu fiz com meu irmão. Não existe perdão. Perdão de mão beijada. Desculpe. Então, nós seguimos essas fases. Primeiro, erro cometido. Erro cometido. É o abuso do livre-arbítrio. Segundo, se instala o remorso. O que é o remorso? É a dor moral que prepara a fase mais crítica. Primeiro, erro. Segundo, se instala o remorso. Terceiro, surge o arrependimento, que é a dor moral na consciência. Quarto, vem a fase da expiação. Na expiação, sofrimento de todo o mal que se fez. Você vai sofrer a dor que você provocou no outro, você vai sofrer através da expiação. Aí vem os inúmeros motivos, mas você vai passar por essa fase de expiação. É o quarto. O quinto, vem a provação. É o teste para provar que realmente você aprendeu o certo. Porque você vai receber instruções sobre o erro cometido, passou por aquela fase de sofrimento na expiação, vão te ensinar que você não deve mais fazer aquilo e você vai ter que provar que realmente aprendeu a lição. Essa é a aprovação. É o quinto. O sexto é a reparação. O mal que você fez a fulano, você vai ter que reparar. Se você tirou alguma coisa dela, você vai repor. Se não ela, existe uma coisa que eu quero esclarecer aqui. Não se preocupe
com quem te engana. Ninguém engana ninguém. Uma pessoa te roubou, você fica triste, não sei o quê. Não. Ela não sabe o mal que ela fez a ela mesma. Ela não tem ideia. Por quê? Um dia alguém vai enganá-la. Um dia alguém vai tirar dela. Porque aquilo está nela. Como nós falamos minutos atrás, ninguém sofre injustamente diante da lei divina. Isso é lei eterna, isso é lei universal. Eu vou repetir, escrevam. Ninguém sofre injustamente diante da lei divina. Se você foi alvo de roubo, você pode ter absoluta certeza, um dia você tirou alguma coisa de alguém. Se você foi alvo de alguém que te enganou, pode ter certeza. Você está saudando um compromisso de ter enganado alguém um dia. Ninguém é inocente, não. Ninguém passa por situações que não mereça passar. A lei não pune inocentes. A lei não existe para o inocente. A lei existe para quem precisa dela. Para quem não precisa, ela não existe. Em mundos superiores, não existe lei, não. Em mundos superiores, não existe leis. À medida que o povo é evoluído, à medida que as civilizações são menos instruídas, mais grosseiras, mais selvagens, a lei é rigorosa. À medida que os mundos, os povos vão evoluindo, a lei vai diminuindo a sua pressão. Até chegar a um ponto que ela não tem mais necessidade, porque todo mundo se respeita, todo mundo sabe a sua área de atuação. Ninguém desrespeita ninguém, ninguém pensa mal de ninguém, não precisa de lei. Cada um conhece a sua responsabilidade. Então, meus amigos, a reparação, você vai ter que devolver o que você tirou do outro. Essa é a reparação. Terminada todas essas fases, repetindo, erro, que é o abuso de livre-arbítrio, surge o remorso, surge o arrependimento, surge a expiação, surge a reparação, a aprovação, surge a reparação. Depois de todas essas fases, o cidadão está regenerado diante da lei eterna. E isso para cada falta. Agora, as faltas, elas variam, elas são relativas. Quando você comete uns errinhos besta, qualquer coisinha boba que geralmente a gente faz, isso aí não prejudica tanto. Porque foi o próprio apóstolo que disse: o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. Então, quando é erro grave, aí ele se grava no perispírito. Aí é necessário essas fases todas, para que você conquiste o perdão. Aí você diz, mas você falou que perdão não deveria existir? Mas Jesus ensinou o perdão. Ensinou. Duas lições que nosso Senhor Jesus Cristo legou à humanidade. Uma, ao chegar, um rei que se manifestou numa manjedoura, com toda aquela corte celestial,
entoando os mais belos hinos que tão cedo a humanidade não vai tomar conhecimento. Manifestou eles. Ele se manifestou numa manjedoura, onde só estava Maria e José e os animais e as estrelas. Um rei. Ali ele deu a primeira lição para a humanidade, para a sua humanidade. A lição da humildade. E a última lição que ele deu foi no alto daquela cruz infamante, ladeado por dois ladrões, 3 cruzes iguais, das quais partiram 3 gritos diferentes. Um grito de desafio e de desespero. Se és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Do ladrão Gestas. Um grito de esperança do ladrão Dimas. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E um grito de sublime amor pela humanidade. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tem contradição? Não. Porque nós falamos que perdão, se existisse, seria uma injustiça da lei. Mas Jesus passou sua vida inteira ensinando o perdão. Tanto é que Pedro chegou para ele e disse: quando meu irmão pecar contra mim, Senhor, eu devo perdoar até 7 vezes? Ele disse: não, Pedro, não te digo que é até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas sabe por que Jesus ensinou o perdão? Porque Jesus sabia que nós, seres humanos, somos extremamente sensíveis. Nós somos sensíveis demais. O ser humano se ofende com qualquer coisa, com um gesto, com um olhar, com um pensamento, com um sorriso até. Qualquer coisa o ser humano se ofende. E Jesus, sabendo disso, nos ensinou a perdoar. Perdoa, treina o perdão enquanto você tem essa condição de se ofender. Porque vai chegar um tempo em que você não vai ser mais alcançado pela ofensa. Aí você não vai precisar mais perdoar. Em mundos superiores, perdão não existe. Porque ninguém ofende ninguém. Nós estamos caminhando para isso. Meu Deus do céu. Tenho meu irmão que construiu a sua vida no trabalho, no sacrifício, adquiriu bens, formou sua família, construiu sua casa, tem seu trabalho, vive bem. Eu, com a minha inveja, com a minha maldade, não gosto dele, porque ele tem tudo que eu não tenho. Vou lá, destruo o trabalho dele, destruo a vida dele, destruo a família dele, destruo a felicidade dele com a minha maldade. O tempo passa, eu vou e peço perdão, me arrependo e peço perdão. A lei divina vai e diz: tá certo. Vamos fazer de conta que você não cometeu nada, você está perdoado e tudo bem. E ele? E o meu irmão, que foi destruído, a família dele, a felicidade dele, o trabalho dele? Quem vai devolver tudo isso para ele, o sofrimento que ele passou, as lágrimas que ele derramou? Quem vai devolver isso para ele? Não, meu amigo. Não é por aí, não.
Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo dizia, com toda aquela autoridade crística que ele tinha, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Assim como fizeres, assim encontrarás. Meus amigos, eu agradeço de coração a paciência de todos em me ouvir. Vamos estudar essa doutrina, que é uma fonte de conhecimento sublime para a nossa vida. Eu tenho aqui um livro que a bondade divina me permitiu escrever há uns tempos atrás. E eu recomendo esse livro, porque tudo aquilo que falamos aqui está nele. Jesus, o Cristo, não nasceu nem morreu neste planeta. Muitos ensinamentos fantásticos para a nossa vida, para iluminar a nossa caminhada nesse planeta. Adquiram esse livro. Divulguem esses vídeos para os seus amigos. Divulgue. Ajude a fazer essa caridade à doutrina espírita. Uma das grandes caridades que se faz à doutrina espírita é a sua divulgação. Nos ajude a divulgar isso, que muitos corações serão beneficiados. E muito obrigado. Que Nossa Senhora, esse Espírito querido que tanto nos ama, toque no seu coração neste momento. Você que pode estar no hospital, numa enfermaria, num posto de socorro, ou mesmo no seu lar, que Nossa Senhora toque o seu coração e vos ilumine, iluminando sua mente. E tenha absoluta certeza absoluta, nosso destino é a luz, porque foi de lá que nós saímos um dia. Conquistaremos a nossa felicidade, porque nós somos os herdeiros das estrelas. Essa herança é nossa. Que Nossa Senhora ilumine o vosso coração. Sejam felizes. E muito obrigado pelo vosso amor. Graças a Deus.